Esse é o capítulo 2 da minha primeira série de confissões de uma paramédica em Londres. Esse caso, eu falei, criança tossindo sangue. Aí eu abri a boca da criança realmente cheia de sangue e o pai muito fraca, parada cardiorrespiratória. Um monte de coisa, a gente tem que ser criativo, salvar a vida desse menino, que cada segundo era... Fala, galerinha, e fala... Quem? Dinossauro. Gente, esse caso, eu recebi uma ligação, eram 4 horas da manhã. Eu tava super cansada, a noite tava um paciente atrás do outro. E eu tava dirigindo a mais ou menos, talvez uns 4 quilômetros do local. E eu recebo uma emergência dizendo que uma criança estava tossindo sangue. Aí eu falei, criança tossindo sangue, e veio como categoria máxima. Eu cheguei no local, tava o pai da criança segurando uma criança verde, cinza. O pai tava com um pijama, estava coberto de sangue. E a criança mal respirava. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente recebe ligação de emergência, não é o que falam na tela. Às vezes é uma coisinha boba e aparece sendo um exagero na tela, certo? Só que quando eu cheguei lá, falei, ferrou, a parada é realmente o que veio na tela. Só que eu dirijo a viatura pequena, né, gente? Pra quem me acompanha, pra quem me segue, eu trabalho sozinha, eu sou sempre a primeira a chegar a fazer a estabilização do paciente. Eu não tenho uma maca dentro do meu carro. Então eu saí do carro, peguei meu equipamento e falei pro pai, vamos entrar dentro da sua casa que eu posso tratar o seu filho lá. E ele desesperado, a mãe chorando, a criança desacordada, praticamente morta já nos braços dos pais. Eu entrei, o inglês deles não era bom e eu tentando entender por que aquela criança estava naquela situação, da onde estava vindo aquele sangue, né? Abri a boca da criança realmente cheia de sangue e o pai me falou que ela tinha feito uma cirurgia para tirar as amígdalas, né, no dia anterior, que a cirurgia ocorreu bem, que eles foram para casa, eles colocaram o filho para dormir no quarto deles também, no chão, e o pai acordou com barulho de gargarejo, não entendeu, quando olhou para o filho estava todo coberto de sangue e o sangue saindo da boca da criança. A criança não estava totalmente inconsciente, mas estava muito fraca, mal conseguia abrir o olho. Uma criança que estava totalmente sem tom muscular, e isso é grave. Uma criança, ela sempre tem tom muscular, ela consegue levantar a cabeça, ela consegue mexer os braços, e essa criança estava, como eu sempre falo nos meus treinamentos, nos meus socorros, criança que parece uma boneca de pano é emergência. Bom, primeira coisa que eu fiz, dei oxigênio para essa criança e falei, eu vou ter que pegar uma veia, porque ele precisa de sangue, ele precisa de sangue fluido, alguma coisa, imediatamente, certo? Quando eu tava para fazer isso, eu vi a ambulância chegando. Falei, bom, vou fazer isso na ambulância. Eu peguei a criança no colo, a ambulância chegou. Eu sou uma paramédica calma, sabe? Tipo, você não sou de ficar. Mas naquele dia, eu sabia que cada segundo seria crucial para salvar a vida desse menino. A gente não podia fazer a coisa errada. Então eu virei pro motorista da ambulância e falei, fica aí, porque a gente vai pro hospital direto. A paramédica abriu a porta lateral da ambulância, eu já entrei, o que está acontecendo? Eu falei, ele fez uma tonsillectomy, que é tirar as amígdalas, agora está com a complicação de sangramento. Eu usei o meu rádio, entrei em contato com o control e eu falei assim, ó, tô com uma criança aqui que tá para ter uma parada cardiorrespiratória, a gente precisa de sangue quando a gente chegar no hospital. A gente vai chegar no hospital em 5 minutos no máximo e essa criança vai precisar de uma equipe pediátrica e o sangue para poder dar para ela. Nisso eu tô tentando pegar uma veia e eu não acho uma veia, não consigo. Eu tentei 4 vezes tentar uma veia na criança e eu não consegui porque as veias já estavam todas, desapareceram porque a criança estava praticamente se esvaindo de sangue. Então eu falei, bom, eu vou ter que manter essa criança acordada, eu não quero que essa criança fique inconsciente, então eu fiquei falando com a criança, dizendo a gente já tá chegando, aí comecei a cantar Peppa Pig, comecei a falar um monte de coisa, a gente tem que ser criativo com criança, né? Eu perguntei pro pai qual é a música predileta dele, qual o desenho predileto, a gente tentar manter ele acordado, né? Quando a gente chegou no hospital, geralmente, quando o paciente está na maca, você desce o elevador da ambulância, aí a maca vai para o elevador e desce. Só que eu pensei, essa criança não tem os 20 segundos necessários
para que a gente faça isso. Então, mais uma vez, eu peguei, que não é protocolo, né? Eu peguei a criança no colo e corri para dentro do hospital numa ala especial, que é onde os pacientes mais graves sempre vão. A gente chama isso de resus. Levei a criança pro resus, chegando lá já tinha um time me esperando com sangue e tudo mais. Passei o paciente para eles perceberam a gravidade da situação. Eles não conseguiram pegar uma veia na criança, então eles foram direto no osso e deram sangue para a criança via ósseo, e a criança começou a melhorar. E aí a criança foi direto para a cirurgia para consertar a garganta, né, onde tinha as amígdalas ali para parar o sangramento. E o médico virou para mim e falou: cara, se você tivesse chegado 30 segundos, 1 minuto depois, a criança já estaria com uma parada cardiorrespiratória e a ressuscitação seria muito difícil, sendo que a criança estava com um volume de sangue muito, muito baixo. Então foi assim, e os pais ali comigo, o pai coberto de sangue. Então eu fui no hospital, achei uma blusa lá para ele usar. Os pais não paravam de me agradecer. Eu também fiquei emocionada porque foi isso aqui. Como eu lembrava do endereço, eu voltei no endereço com uma ambulância de brinquedo para ver como estava a criança, sabia que a criança tinha sobrevivido, e fui para casa da criança, aonde os pais me abraçaram, me agradeceram muito. Eles também são sul-americanos, se eu não me engano eles são do Paraguai. Então foi um encontro emocionante. A criança estava brincando como se nada tivesse acontecido uma semana atrás, um menininho lindo. E foi, olha gente, essa foi por pouco, hein? Foi por pouco que eu não perco essa criança. E eu falo, por mais conhecimento clínico que você tenha, por mais coisas que a gente possa fazer que são bem invasivas, existem momentos que não é para fazer nada, é para pegar aquele paciente e sair correndo. No caso dessa criança, foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê? É ter a humildade de entender que às vezes você tem que aceitar que todo o equipamento que você tem e todo o conhecimento que você tem não é suficiente para salvar aquela criança. O que aquela criança precisa é hospital. São os equipamentos que tem no hospital. Então eu preciso ser a pessoa, ter esse socorro o mais rápido possível. Eu tentei pegar a veia nessa criança a caminho do hospital. Eu não fiz isso com a ambulância parada, porque isso ia demorar mais ainda para chegar no hospital. Então o paramédico precisa saber quando agir, quando usar o seu conhecimento e quando tem que botar o pé na tábua e chegar no hospital. Então o que salvou essa criança foi justamente saber quando não fazer coisas. Quando as pessoas tiram as amígdalas, existe sim o risco de sangramento. É um dos riscos que, infelizmente, pode acontecer pós-cirúrgico de retirada de amígdala. E é por isso que os pais estavam com a criança no quarto, justamente para ficarem de olho na criança. Então, olha, essa foi por pouco, hein, galera? Foi por pouco. Se você ainda não segue meu canal no Instagram, é Priscila Paramédica Londres. Se você ainda não me segue no Facebook, é Priscila Paramédica Londres. E o meu canal do YouTube, onde tá passando esse seriado, é Priscila Curry. Então, gente, não perca tempo, me segue lá e comenta aqui se você gostou desse episódio. Beijo, tchau, tchau. Foi isso aqui. Fala, galerinha! Aí eu falei, cara, ferrou, a parada realmente tem uma maca dentro do meu carro.